Hoje nós iremos falar sobre Cristo, o discípulo e a lei, certo? Antes vamos fazer uma oração para iniciar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma semana, pelas nossas vidas e por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui para aprender mais do Senhor, mais acerca da sua palavra, Deus. Peço que o Senhor possa abrir os nossos corações, possa abrir as nossas mentes, que nós possamos conversar, Pai, sobre a tua palavra e aprender mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Deixar que apresentamos também o culto de logo mais e pedimos que o Senhor possa se fazer presente e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Cristo, o discípulo e a lei. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos ver o que vocês vão responder. Cristo veio, certo? E desde então que ele veio o período da graça. Certo, irmãos? Uma vez que veio o período da graça, a lei do Antigo Testamento foi abolida? O que vocês acham? Será? Hein? Não totalmente? Então, uma vez que veio a graça, a lei foi abolida? A lei do Antigo Testamento? Não? Quer dizer o porquê? Quer explicar? Uhum. Ele veio renovar, ele veio mudar muita coisa, né? Sim. Mas não abolir totalmente, tem que pegar a bola. Uma coisa que foi mandada por Deus, né? Eu acho que... Posso falar? Jesus veio, né? E depois que morreu e ressuscitou, iniciou-se o tempo da graça. Uma vez que iniciou-se o tempo da graça, a lei do Antigo Testamento foi abolida? Dependendo de que lei você está falando, a lei de Moisés? Pode ser. Pode ser, porque é o seguinte, não sei se está totalmente correto, mas quando Jesus veio, antes dele morrer, ele tinha que cumprir toda a lei. Uhum. Ele tinha que cumprir toda a lei porque ele veio para isso, para cumprir toda a lei. Mas quando ele morreu, né, algumas coisas da lei deixaram de existir. Não existia mais sacrifício, né, e alguns outros detalhes da lei. Uhum. Né? Agora, por exemplo, os 10 mandamentos, amarás a teu Deus como a ti mesmo e ao próximo, né? Sim. Jesus confirmou. Então, eu não sei exatamente o que você está perguntando para a gente não falar besteira. Pastor? Microfone, quem vai falar primeiro? Jesus disse assim, aqui, em mim se cumpre toda a lei. Então a lei, Jesus cumpriu. Ele disse, eu não vim para destruir a lei, ou cancelar, ou abrogá-la, mas eu vim para cumpri-la. A lei se cumpriu em Cristo. Mas existem duas leis, a lei cerimonial e a lei moral. O que Jesus veio e aboliu foi a lei cerimonial, que não precisa mais fazer aquelas coisas que fazia, chamado de rituais, né? Os sacrifícios, isso foi abolido, foi abrogado mesmo. A lei moral, ela permanece para sempre. A lei que ele fala é a lei que os profetas, eles anunciaram, tudo aquilo que foi dito na lei se cumpriu em Cristo. As figuras que apareciam lá, por exemplo, apontavam para Jesus. O cordeiro que foi imolado, o oferecimento da pomba, dos cabritos, não sei o que mais. Tudo isso aí apontava para Jesus. Então ele disse, olha, eu sou, em mim se cumpre a lei. Mas o Velho Testamento, ele jamais, ele pode ser desprezado por qualquer crente. Jesus, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento, né? Não, aí a lei, isso é lei cerimonial, isso foi abolido. As cerimônias que o pastor está se referindo eram o quê? Eram os sacrifícios no altar. Era aquilo que se levava no altar,
Mateus, ele deixa muito claro que Jesus não aboliu a lei. Jesus veio para quê? Cumprir a lei. Né? Olha o que ele fala em Mateus 5, 17, 18. Jesus disse que tinha vindo para cumprir a lei, não para abolir. Ele explicou que a lei de Deus não pode ser abolida. A lei de Deus é justa e precisa ser cumprida. Então, ele mostrou o quê? O mais importante de tudo, a atitude da vinda dele e a abolição do quê? Do cerimonial. Exatamente. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Vocês já deram aula aqui, então. Tchau, irmãos. Não, brincadeira, irmãos. Assim, realmente, né, isso que vocês falaram, vocês têm toda a razão. E eu gosto dessa parte da gente poder conversar, né, sobre o assunto, né, como aqui todo mundo conhece Bíblia, todo mundo já leu, já estudou alguma coisa a respeito. Acho legal essa parte da gente poder contribuir com o conhecimento, né. Então, vamos seguir aqui. Meditação. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Certo? E aqui o texto que a irmã Antonieta leu, que é o nosso texto bíblico básico. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Certo? E aí o que significa abrogar? Abrogar, segundo o dicionário, significa fazer cessar a existência ou obrigatoriedade de uma lei em sua totalidade. Fazer cair em desuso algum hábito ou costume. Também pode-se entender como soltar, desatar ou desprender, né? Que seria desprender a lei, ou soltar, ou mesmo deixá-la em total desuso. Certo? E é interessante porque a gente vê ali no Sermão da Montanha, Jesus dando todos aqueles ensinamentos, falando sobre as bem-aventuranças, mostrando alguns pontos da lei que são importantes, como a lei moral que os irmãos citaram aqui, e que não apenas ele mostrou esses pontos da lei dos 10 mandamentos, por exemplo, mas ele aperfeiçoou, né? Se vocês observarem lá em Mateus, Mateus 5, a partir do versículo 21 ao 48, vocês irão ver que ele dá alguns desses mandamentos e ele complementa com mais alguma coisa, né? E aí, muitos opositores de Jesus iam achar que ele era o quê? Uma espécie de revolucionário, que veio para destruir a lei, que veio como um agitador para não cumprir essa lei que foi dada ali por Moisés e os profetas. Mas ele não era esse revolucionário, certo? Se vocês observarem ali no versículo lido, ele vai falar o quê? Não penses que eu vim destruir a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Foi o que Jesus falou, né? E é importante que a gente tenha esse entendimento de que Jesus ele veio cumprir essa lei, né? E aqui no tópico primeiro, a gente vê que ele cumpriu a lei, né? Cumprir significa encher por completo ou completar. E aí, cumprir aqui traz a ideia de tornar cheio, completar até o máximo, fazer tudo o que devia ser feito, né? E que foi cumprido por Jesus. Assim, na perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei, ele deu perfeição conforme nos revela a palavra do Senhor. Como eu disse, ele não apenas cumpriu, ele completou, ele aperfeiçoou aquilo que estava escrito. Na verdade, ele vem o quê? Ele vem fazer a vontade do Pai. Ele segue a vontade de Deus. Só que mais aprimorado, né? Mais moderno. Exatamente. Ele veio justamente fazer isso, né? Diferentemente dos
judeus, dos escribas, fariseus daquela época que conheciam a lei, entendiam a lei, sabiam o que era a lei, mas, apesar de observar, eles não cumpriam em sua totalidade. E aí Jesus ele meio que ressignificou a lei, né? Além de ensinar, ele mostrou como se fazia. E ainda eu acho a mais bonita de toda essa lição sua, que ele fala, qual é a lei primeira que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus Acima de todas as coisas. acima de todo o teu coração. Então, o que ele faz assim? Ele mostra bem a plenitude da soberania de Deus. Então, ele também mostra aí. Uhum. Criador. Exatamente. E aí ele afirma devendo cumprir a lei e os profetas, né? Referindo-se aos mandamentos e promessas do Antigo Testamento. E aí, como o pastor também comentou, e as irmãs aqui, os cerimoniais litúrgicos que eram daquela época, que eram para aquele povo, isso foi cumprido em Jesus. E aí, isso sim, foi deixado de ser como uma obrigatoriedade, né? Por quê? Porque esses cerimoniais, eles simbolizavam justamente a vida de Jesus, né? E aí, lá em Hebreus, dos capítulos 7 a 10, vocês podem ver isso com mais detalhe, né? Que vai demonstrar como que foi descrevendo ali o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição dele. No Antigo Testamento também vai nos falar sobre algumas promessas que eram sobre Jesus. Lucas 24, 44 diz assim, Jesus falando para os seus discípulos, e diz-lhes, essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, né? E o que eram essas profecias? O que era sobre Jesus que aconteceu ali e se cumpriu? Que profecias eram essas? Vamos ver aqui algumas. Ele nasceu de uma virgem, como profetizado, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês podem ver depois, tá lá na lição 3. Cada um desses tópicos vai ter a referência, então vocês podem também dar uma olhada tanto no tópico como em cada referência que vai ser colocada aqui. Ele nasceu de uma virgem, como profetizado. Ele nasceu em Belém, também como profetizado. Ele é Deus encarnado, né? Como até o pastor citou ontem no culto. Ele entrou em Jerusalém sobre um jumento. Ele foi traído por um amigo, como profetizado. Ele foi vendido também por 30 moedas de prata, como profetizado. O dia de sua venda foi atirado para o oleiro, né? Como também foi profetizado. Bateram e cuspiram nele em sua morte. Então, tudo isso acabou acontecendo. Se vocês observarem, vocês irão ver que cada um desses tópicos, eles têm uma referência no Antigo Testamento e tudo isso acabou acontecendo no Novo Testamento, né? O que mais aconteceu com Jesus? Ele ficou mudo diante de seus acusadores. Muitos perguntavam sobre ele, zombavam sobre ele, acusavam ele de ter feito diversas coisas e ele nada dizia, ele nada respondia. Mesmo sendo inocente, ele foi morto para entregar-se como sacrifício pelos nossos pecados. E aqui há um simbolismo muito interessante, pois os sacrifícios, eles eram o quê? Era um sacrifício perfeito, né? Tinha que ser um animal em perfeitas condições, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma culpa, e que era entregue, digamos, o melhor para Deus, né? Para que aquela pessoa tivesse os seus pecados perdoados. E isso aconteceu com Jesus. Ele foi esse sacrifício perfeito que veio, foi morto, e ele se entregou pelos nossos pecados, né? Tiraram sorte de suas vestes também, né? Ele foi traspassado nas mãos e nos pés, foi crucificado juntamente com os malfeitores, seus ossos não foram quebrados, seu lado foi traspassado e ele foi sepultado também no túmulo de uma pessoa rica, né? José de Arimateia acabou ali comprando para Jesus. E aí o que acontece?
tudo isso havia sido profetizado. Como eu disse, e repito novamente, vocês podem depois conferir lá na revista, né, observar cada um desses tópicos e olhar nas referências, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vocês irão ver cada uma dessas profecias, no caso, sendo profetizadas e depois sendo cumpridas. Certo? E tudo isso estava apontando para quem? Para Jesus Cristo, né? E Jesus, ele cumpre esses ritos da lei de Moisés, né? Como vocês podem observar aqui, ó, ele cumpriu todas as exigências da lei de Moisés. Ele criticou os fariseus por causa que eles faziam novas leis para desobedecer aquilo que era ordenado. Mas eles faziam, talvez, pelos interesses próprios, né? Uhum. O que acontecia com os fariseus? Eles faziam por interesse próprio. Aquilo que convinha e aquilo que era bom. Por isso que eles mexiam tanto. E não acreditar no Messias, não acreditar que havia um Deus e nem tampouco que Jesus viria ou seria o próprio Messias. Eles criavam vários Messias, né? Criavam, era aquela idolatria toda, e aí era onde caminhava para destituir a lei já existente e começavam a agregar outras no lugar. Exatamente. Eles criavam leis próprias que eram de interesse deles próprios, e a partir daí eles começavam a descumprir as leis, os mandamentos, né? E aí, quando Jesus vinha e criticava eles, e na verdade apontava, né, os erros deles, os pecados deles, porque eles estavam sendo hipócritas, eles começavam a criticar Jesus, falar que ele não tinha Deus, que ele não era enviado por Deus, que ele era... que ele blasfemava contra Deus, né? E nada disso era verdade. Eles só faziam isso para meio que tentar se defender, né? Por quê? Porque para eles Jesus não era um cara legal, certo? Uma vez eu vi isso nas redes sociais. Tinham que abrir mão de muitas coisas, exatamente. Tanto que as próprias pessoas, os próprios mestres da lei que acreditavam em Jesus, eles faziam isso de forma secreta, né? Por causa que eles tinham medo desse julgamento. Uma vez eu vi nas redes sociais bem assim, que Jesus não era um cara legal, né? Por que ele não era um cara legal? Porque caras legais não vão para a cruz, né? Isso foi uma observação que eu vi na internet. E, de fato, para eles, Jesus não era interessante, porque Jesus denunciava o pecado deles, Jesus denunciava a hipocrisia deles. E tudo isso fez com que eles tivessem ciúmes de Jesus, inveja de Jesus. Porque Jesus, por onde passava, ele deixava rastro, muitas pessoas o seguiam. E isso fez com que eles começassem a perseguir Jesus ao ponto de querer matá-lo, né? Mas mal sabiam eles que tudo isso era projeto de Deus para a salvação da humanidade, né? E Jesus cumpria a lei? Sim, Jesus cumpria a lei. Não era da forma como eles queriam, não era da forma como eles gostariam, porque Jesus tinha autoridade. Jesus não era uma pessoa que simplesmente falava, que fazia da boca para fora. Ele fazia o que era certo porque era obedecendo a Deus, né? Ele tinha as intenções corretas de fazer isso. Ele não fazia de boca para fora simplesmente para ser visto pelas pessoas. E um exemplo que mostra que, por exemplo, que Jesus seguia as Escrituras, que ele seguia a lei, está lá em Mateus 8, dos versículos de 1 a 4, que diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, aqui, o que é que Jesus faz? Ele cura aquele leproso, ok, mas ele não fala para o leproso sair e se divertir e contar para todo mundo. Não, ele fala, ele orienta aquele leproso
a cumprir a lei, que é mostrar ao sacerdote e oferecer a oferta de sacrifício, para assim ser considerado purificado. Até porque nesse momento aí, Jesus ele já estava sendo procurado, ele já estava sendo perseguido. Exatamente, irmã. Ele já estava sendo procurado, ele já estava sendo perseguido, né? Ou seja, ele já era uma ameaça para aqueles líderes religiosos. E eles queriam já dar um fim nisso. E aí, Jesus ele vai mostrando a hipocrisia desses líderes, né? Ele criticou os fariseus por criarem tradições que desrespeitavam a lei. Mateus 15:6, né? Mas antes do Mateus 15:6, lá no 5 diz assim, ó. Contextualizando primeiro, os líderes fariseus, eles vão criticar os discípulos de Jesus por se alimentarem sem antes lavar as mãos, né? No 5 diz, Jesus diz: mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aqui foi o que a irmã falou. Eles criavam leis que interessavam a eles próprios, certo? E aí eles faziam ofertas que, ao invés de ajudar os seus pais, honrando-os, honrando pai e mãe, eles usavam a desculpa ou justificativa de que estavam fazendo oferta para Deus. Dessa forma, eles julgavam que não era necessário honrar pai e mãe. Só que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. E eles estavam descumprindo, né? E aqui Jesus chama eles de quê? De hipócritas. Porque eles querem ver esse detalhe de que os discípulos de Jesus... eles querem observar esse detalhe de que os discípulos de Jesus não cumpriam um determinado mandamento quando eles também não cumpriam outro mandamento. Então, isso era hipocrisia. E Jesus falava isso abertamente para eles, né? Sim. Ligou. Para você ver. Mas, assim, em Cristo, a gente pode ver que a lei mosaica cumpre o seu objetivo. E aqui é interessante porque lá em Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Explica muita coisa. E, infelizmente, algumas pessoas entendem errado, né? E aí o que vai acontecer? Quando diz aqui o fim da lei é Cristo, muitas pessoas entendem que, por isso a minha pergunta inicial, né, na abertura da escola dominical, o fim da lei é Cristo. Muitas pessoas entendem que o fim da lei ser Cristo significa que, por ele ter vindo, morrido e ressuscitado, ter passado tudo aquilo que deveria ter acontecido com ele conforme profetizado, hoje não precisa-se mais cumprir a lei, porque ela já se cumpriu em Cristo. Mas não é bem assim, né? Olha só, lá em Romanos de 1 a 5, Romanos 10, versículos 1 a 5. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha só que detalhe interessante. Eles tinham zelo de Deus acerca das
leis de Deus, mas não tinham um verdadeiro entendimento, né? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Aqui tem um detalhe. Apesar de estar falando de Moisés, a justiça vem de Deus, não de Moisés, né? Quando fala o fim da lei é Cristo, o que quer dizer exatamente? Quer dizer que o objetivo da lei é Cristo, né? Qual é a finalidade da lei? É Cristo. Ele é o objetivo da lei, né? E isso é importante porque vai levar o crente para que Cristo justifique esse crente, né? Então, a nossa justificação ela vai vir pela fé, que vai ser a fé em Cristo, né? E por que a lei ela não deve ser abrogada? Por que ela não deve ser por que ela não deve ser desconsiderada? Lá em Mateus, a própria lei é Jesus, exatamente. Ele que vai dar a salvação. Como é que a gente fica sem essa lei? Ele é o que diz tudo, mostra tudo, salva, cura, faz e depois nos arrebata. Exatamente. Já era. Já foi. Não estou sabendo, eu levantei não, estou aqui. Porque a própria lei é Jesus. Se a própria lei é Jesus, quem sou eu para vir rogar o que ele traz para nós? Exatamente. E ele vem para quê? Para salvar a gente. Ele veio para quê? Para mostrar o contrário do que Satanás veio. Satanás veio para matar, para roubar, para destruir. Ele veio para quê? Para nos dar vida em abundância. E essa vida é plena em quem? Em Jesus Cristo. Não tem outro. E ele é a própria lei. Exatamente. E tão interessante quanto, além dele ser a própria lei, nem ele ousou destruir a lei, né? Porque, como diz lá em Mateus 5, 17 ao 20, que é o nosso texto base, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. E aí, como a gente vê aqui em Romanos 10, 4, ele é o objetivo da lei. E aí, a revista vai trazer também um outro tópico que vai falar sobre o maior e o menor no reino de Deus. A Bíblia, lá nos Evangelhos, vai nos trazer alguns pontos sobre quem é o maior e quem é o menor no reino de Deus. Por exemplo, vai trazer que o maior no reino de Deus é quem age com humildade, né? Humildade como grandeza, que está ali em Mateus 18, dos versículos de 1 a 4. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Mateus 18, versículos de 1 a 4. Obrigado. Agora, Marcos 9, 34 e 35. Alguém pode ler? Marcos 9, 34 e 35. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aqui Jesus fala sobre o serviço como sinal de grandeza, né? Então, a gente pode ver nessas duas passagens que nós temos
tanto a humildade como sinal de grandeza e também o serviço, né, servir o próximo como sinal de grandeza. E aqui na revista nós temos também a questão da obediência e o ensino da lei. Lá em Mateus 5,19 vai dizer assim, ó: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui, nesse contexto, menor e maior está relacionado à questão de obedecer à lei, certo? Não apenas obedecer, mas também ensinar. E aqui, Jesus entra naquela questão dos fariseus, escribas e fariseus, que eles conheciam a lei, mas eles distorciam a lei. Eles não ensinavam como deveria ser. Vai falar alguma coisa? Não. Bem, esse texto que Jesus fala, o maior deve ser. Exatamente, irmão. Essa questão do serviço, ela parte do, digamos, menor ao maior, né? Em relação à hierarquia, em relação a cargo. Porque todos nós aqui estamos fazendo parte de uma grande obra, que é a obra do Senhor, né? Então, todos nós temos isso como lei, como princípio, de servir o próximo, né? E servir o próximo entra naquela de amar ao próximo. E amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se a gente quer ter esse... Claro que a gente não vai buscar isso como objetivo, né? De servir para ser servido, mas todo mundo quer ser servido, todo mundo quer ter o melhor. Então, por que na nossa vez de fazer o melhor a gente não pode fazer? Só que entra naquele detalhe, a gente não pode fazer esperando receber a recompensa, e sim porque é um princípio que Jesus nos ensina. Uhum. Ele veio, e muita gente confunde isso, não para ser servido. Ele não mostra ser servido, mas para servir. Aquela passagem que mostra Jesus lavando os pés dos discípulos é um ótimo exemplo disso, né? Que ali é um sinal de humildade que ele faz. E, assim, além de conhecer a lei, viver a lei, ensinar a lei, a gente não pode fazer isso como mera legalidade, né? Jesus não fala de legalismo. Ele vai enfatizar que essa obediência ela não deve ser simplesmente formal ou orgulhosa, certo? Porque isso não é suficiente para entrar no reino de Deus. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer a religião como algo mecânico, né? O perigo de fazer da letra uma religião mecânica. É o tópico 2 da nossa lição. E Jesus, ele vai contrastar a justiça dos escribas e fariseus com as do Filho do Reino, né? Que é justamente isso que a gente estava falando. Que eles faziam muitas coisas simplesmente para serem vistos na sociedade. Certo, pessoal?
Passa a tela para mim, por favor. E assim, a justiça dos escribas e dos fariseus era uma justiça focada apenas para o seu exterior, apenas para aquilo que as pessoas podiam ver, que beneficiava eles, né? Microfone. É o que beneficiava. O que era o ancião naquela época? Tá ligado? Só... O que era? Eles eram autoridade. Isso. Não é muito diferente de hoje, não. Não é? O que a gente vê nas nossas autoridades? Hoje, porque a gente tem leis, tem mídia, tem televisão, tudo mostra. Então, tem que frear um pouquinho. Mas, naquela época, o que o ancião fazia? Por ele já ter uma autoridade maior, ele estar ali e poder falar ali no meio do povo, ele julgava, ele fazia e ele mostrava aquilo que ele queria para o seu próprio bem, para adquirir aquilo que ele queria do povo. Uhum. Exatamente. Eles queriam apenas tirar vantagens, né, do povo. Manipulavam. Depois, irmãos, vocês façam uma leitura de Mateus 23. Jesus vai, praticamente o capítulo todo vai dar uma bela de uma bronca nos escribas e fariseus daquela época, os anciãos daquela época. Porque eles colocavam fardos para as pessoas e não ajudavam essas pessoas a carregarem os fardos. Eles aplicavam leis para as pessoas, mas era só mesmo, como a irmã Antonieta falou, para benefício próprio, né? E aqui, Jesus, em Mateus 6, versículos de 1 a 8, e também nos versículos 16 e 18, vai falar como a gente deve orar e como a gente deve jejuar, como a gente deve também entregar as esmolas, como a gente deve fazer o bem. E nessa passagem, vai falar que a gente não deve fazer isso para ser visto pelas outras pessoas. Vai falar que a gente deve fazer isso em secreto, que em secreto nosso Pai irá nos recompensar. Mas, se a gente fizer para mostrar para as pessoas falam, nossa, como aquele fulano é bom, como aquele fulano faz, como aquele fulano faz e acontece, não sei o quê. O que o próprio Cristo diz? Já recebeu o seu galardão aqui na terra, né? Então, depois também dei uma lida lá em Mateus 6, os versículos de 1 a 18, que inclusive é onde a gente vai encontrar a oração do Pai Nosso. Uma religião voltada para orgulho pessoal e aplausos dos homens. Os escribas e fariseus, eles acreditavam que eles seriam salvos por aquilo que eles iriam fazer pelas suas obras. Mas as obras, elas não salvam ninguém, certo? E eles acreditavam justamente que, por eles fazerem as coisas, digamos, da forma correta, entre aspas, de fazer as coisas da forma correta, eles seriam salvos. Mas, como a gente pode ver, obras, simplesmente, não vai salvar ninguém, né? Olha só o que diz, deixa eu ver aqui. Efésios 2, de 8 a 10. Alguém pode ler para mim? Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Exatamente. E olha só,
Pelo sistema da antiga lei, eles acreditavam, né, havia-se um falso entendimento de que eles se salvariam pelas obras. Mas Paulo refuta essa ideia lá em Gálatas 2,16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí, complementando com o que a irmã acabou de ler, é a fé que vai nos salvar, não as obras. Certo? E nós somos justificados pela graça de Cristo, né? E o que vai acontecer aqui? Lá em Lucas 18, de 9 a 14, vai contar sobre a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu ele começa a bater no peito, se gloriar, dizer que não é como as outras pessoas, que são pecadoras, e que ele é, vamos colocar aqui num português que a gente possa entender, que ele é melhor que todo mundo, que ele não peca, que ele dá o dízimo, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele é a quarta pessoa da Trindade. Enfim, o publicano, ele não levanta a cabeça para o céu. Ele reconhece que ele não é nada. E ele pede perdão para Deus. E o que Jesus diz? Este é quem foi justificado. Ele foi justificado pela sua humildade. Porque ele reconheceu que ele não é ninguém sem Jesus, sem Deus. Né? Que não são as obras dele que vai salvar ele. Certo, irmãos? E o tópico 3 vai falar sobre a justiça do reino de Deus. E a revista vai trazer para a gente que essa justiça ela tem que partir de uma religião que sai do coração. Né? Que nós devemos praticar as boas obras como consequência da nossa salvação. E não para obter a salvação. Né? O que vai acontecer? Jesus nos resgatou. Jesus nos chamou. Ele nos aceitou primeiro. Ele nos salvou. Então, a partir daí, a partir do momento que a gente é um novo convertido, que a gente é uma nova pessoa, a gente vai ser vai ser motivado pelo Espírito Santo a fazer as boas obras, a servir o próximo, a ajudar o próximo, certo? E não o contrário, de a gente não é salvo, então a gente vai aqui pagar uma indulgência para ser salvo, né? Fazer as boas obras para Deus ver que a gente está sendo bonzinho e ter dó da gente. Não, não é isso. Não é? E é isso que vai falar lá. Que vai falar. Certo, irmãos? E aí, novamente, né? Pela graça foi salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que pode acontecer muitas vezes é isso. A pessoa acontece como um fariseu, e aí ele vai tentar se gloriar. Ao invés de reconhecer que se ele fez alguma coisa foi porque a graça de Cristo o alcançou primeiro. E aí nós temos que entender que a fé em Cristo, ou as obras que a gente faz em Cristo, são mais do que observâncias, certo? Escribas e fariseus, eles observavam muitas regras. Oravam, cantavam, jejuavam, liam as Escrituras, muitas vezes eram vistos fazendo essas atitudes, só que eles substituíam as atitudes corretas apenas pela aparência. Né? E Jesus diz lá em Mateus 5,20 que a nossa justiça deve transcender, deve superar a justiça dos escribas e dos fariseus. Certo? Então, a verdadeira justiça ela vai envolver o coração e o espírito, não apenas as nossas ações externas. E a nossa vida, ela deve ser guiada pela conformidade da vontade de Deus, na fé e no amor. Amém, irmãos? E é interessante porque a Bíblia vai relatar que eles, os escribas e fariseus, eles observavam muito a lei, cumpria de certa forma, mas quando se tratava em amar o próximo, em ter compaixão do próximo, em cumprir pelas motivações corretas, que era realmente a verdadeira obediência a Deus, de coração e não apenas por aparência, isso eles não faziam. E a gente pode ver lá naquele exemplo da parábola do bom samaritano, né? Que tem duas pessoas, o levita e o outro lá que eu esqueci agora,
mas que eles eram também desses doutores da lei, que tinham, entre aspas, boas ações, que faziam e aconteciam, mas na hora de ter compaixão do seu próximo, não tiveram, né? Quem o ajudou? O bom samaritano, né? Exatamente, eles se julgavam superiores. E aí, para concluir, irmãos, é importante que a gente possa avaliar sempre as nossas ações. E não apenas, avaliar não apenas as nossas ações, mas também as nossas intenções. É claro que fazer, né, agir em prol do próximo, na igreja ou em qualquer outro lugar, é importante. Mas qual a finalidade? Qual o objetivo dessa ação? Né? Então, que a gente deve tomar esse cuidado para não ter o cristianismo apenas como algo mecânico, como algo que vai nos dar status, mas como algo verdadeiro, né? Que possa abençoar o próximo. Como bem disse a irmã Maiara na aula passada, a gente é bênção, a gente foi abençoado, mas não apenas para ficar para a gente, mas para sermos canais de bênção para outras pessoas, para também abençoarmos outras pessoas, e que possamos fazer isso com as motivações corretas, não apenas por orgulho pessoal ou por glória pessoal. Certo? Agradeço a oportunidade, irmãos.